Olá, mamães, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer um vídeo muito especial que é do projeto do grupo do WhatsApp, Mamães Corujas Assumidas, que é a tag Mamãe Já Foi Criança. Então, gente, a gente que criou essa tag e assim, a gente achou muito legal esse tema de falarmos um pouco, compartilhar de como foi a nossa infância, tá certo? Então, são 13 perguntinhas rapidinhas e eu espero que vocês gostem, tá ok? Então, a primeira pergunta, meninas, é assim: qual dia você nasceu e qual sua cidade natal? Eu nasci no dia 22 de setembro de 1988. Eu tenho 28 anos e nasci em Recife. E desde que eu nasci eu moro aqui, minha cidade querida, que eu amo de paixão. Segunda pergunta: do que você mais gostava na infância? Eu acho que como a maioria de quando a gente é criança, o que a gente mais gosta é das brincadeiras, de brincar, de compartilhar esses momentos assim de brincadeira mesmo, né? De não ter tanta responsabilidade, isso é o que eu mais gostava na minha infância, né? Então, é coisas que assim se passarem que a gente sente muita falta. Brincar, a gente até consegue brincar, não com a mesma intensidade, claro, né? Mas a gente hoje em dia compartilha esses momentos de brincadeira com os filhos mesmo. Mas assim, era o que eu mais gostava na minha infância, era brincar. Uma música que te lembra a infância. Nossa, eu não sei dizer assim, meninas, porque são muitas músicas que assim, quando eu escuto, eu lembro assim de algum momento. Mas tem uma música assim que era de uma novela e que quem cantava era o Daniel e o parceiro dele que morreu, né? Era tema de uma música que eu assistia na novela. E quando eu escutava, eu me emocionava. Chorava, eu era criança, minha mãe não entendia porque ela se emociona tanto quando escuta essa música. Só que, gente, eu me esqueci o nome da música. E eu sou péssima pra cantar, então não vou cantar aqui, mas eu vou deixar o nome da música aqui pra vocês lembrarem. Você teve uma infância difícil? Se sim, o porquê, né? Bom, eu não me tenho assim que eu tive uma infância difícil, não. Eu posso não ter tido assim grandes coisas, luxo. Quando eu era criança, eu não saía muito, eu não passeava. Eu vim conhecer gente no shopping quando eu já era grande. Eu não conheci shopping, eu não conheci parques. Eu não conheci quase nada. Minhas brincadeiras ou era dentro de casa ou era na rua. Então, mas pra mim assim, isso não é difícil, né? Em relação a tanta criança aí, que gente que passa fome, passa dificuldades. Então, assim, eu não posso dizer que eu tive uma infância difícil, não. Foi normal. A quinta pergunta é: você era fã de algum artista? Até os 7 anos, não. Eu não tinha nenhum artista assim que eu gostasse, que eu fosse fã. Mas depois dos 7 anos, eu me tornei fã da dupla Sandy e Júnior. E eu era louca por essa dupla. Eu tinha muitos CDs, eu tinha tudo deles. Era o dia todo, às vezes eu nem brincava, eu passava o dia todo assistindo DVDs, escutando as músicas dele. E eu pirava, né? Eu ficava sozinha em casa e dançava, imitava as coreografias da Sandy. E eu era louca por essa dupla, Sandy e Júnior. Até minha adolescência, eu fui fã deles. A sexta pergunta é: o que você queria ser quando crescesse? Bom, eu não me lembro, assim, na minha infância, eu nunca estipulei, assim, uma meta de dizer, quando eu crescer, eu anseio, eu tenho vontade de ser isso. Eu não lembro ter, assim, não, eu não tinha nada em mente. Eu era aquela criança, assim, livre, que gostava de brincar, mas uma coisa que eu gostava muito era de dançar. Então, eu tinha vontade de ser dançarina, assim, eu tinha vontade de fazer balé, eu tinha vontade de ingressar, mas infelizmente esse sonho não deu certo. Eu não tive muito apoio da minha família, da minha mãe principalmente. Ela nem gostava que eu dançasse. Mas enfim, ainda cheguei a dançar aqui. Na época que eu tinha lá meus 10, 11 anos, eu dançava quadrilhas juninas. Aqui na época de São João, né? Os ensaios começavam 6 meses antes e eu ainda 3 anos eu dancei. Mas assim, meu sonho de ser dançarina profissional não deu certo. Sétima pergunta: você era bom aluno? Fui uma boa aluna, sim. Até a sexta série
eu era boa aluna, que eu repeti de ano, né, na sexta série, mas depois disso eu emendei e consegui finalizar os estudos. Qual a sua matéria preferida e a que menos gostava? A minha matéria preferida era inglês e a que eu menos gostava era matemática. Qual era seu doce preferido? Essa é a oitava pergunta. Meu doce preferido na minha infância, gente, era brigadeiro. Até minha infância era brigadeiro, não tinha outro doce que eu gostasse muito. Então, eu era louca quando tinha festinha, que eu comia muito brigadeiro. Não fazia nem questão dos outros doces que tinha, nem tanto dos salgadinhos. Eu era louca por brigadeiro. Quando minha avó mesmo fazia festinha em casa, né? Nossa, a gente ajudava a fazer os brigadeiros, eu comia mais do que tudo. Eu comia muito brigadeiro, só separava assim um monte de... Enchia um pratinho só de brigadeiro, não tinha bolo, não tinha salgadinho, nada que me interessasse, era só o brigadeiro que eu queria, eu me acabava no brigadeiro. Então, até minha infância era meu doce preferido. Hoje em dia eu já tenho outras preferências. A nona pergunta: quais eram suas brincadeiras preferidas? Bom, assim, dos meus 3 aos 7 anos eu gostava muito de brincar de boneca e casinha, né? Era uma coisa assim que eu gostava muito. Mas depois disso eu fui crescendo mais, depois dos 7 anos, as minhas brincadeiras eram mais de rua. Eu gostava de brincar de elástico. Nunca gostei de bola, não, dessas coisas. Não gostava. Gostava de pega se esconder, de elástico. Aquela brincadeira que a gente fazia de adivinhar perguntas. Era a dedonha, né? Acho que até hoje muita gente brinca disso. Até adulto mesmo, até gente que é adulto gosta. Então, essa é uma das minhas brincadeiras preferidas eram essas. A 10ª pergunta: quais eram seus desenhos preferidos? Nossa, eu tive muitos, assim, até minha infância mesmo eu gostava muito do Ursinhos Carinhosos, Punk, A Levada da Breca. Não sei se vocês lembram, se é do tempo de vocês, mas eu me lembro. Não era bem um desenho, era um seriado. Eu gostava muito, não perdia. Tinha aquele desenho Cavalo de Fogo, que era um dos meus preferidos. Eu amava Cavalo de Fogo. A pergunta 11: cite seus melhores amigos na infância. Eu tive alguns na minha infância, né? Hoje em dia a gente não é tão ligada mais. Mas eu tive sim, o nome dela era Isabela, tinha Suzana, Viviane. Entre os que eu era muito ligada, mas hoje em dia estamos muito distanciadas. 12, a pergunta 12. O que você esperava do futuro? O futuro é assim? Eu não esperava tanta coisa do futuro, não. Eu achava que a única que vinha na minha cabeça, eu ficava idealizando. Nossa, será que eu vou casar cedo? Será que eu vou... Porque eu ficava idealizando, assim, sabe? Muita coisa. Eu não esperava tantas coisas do meu futuro, não. Então, hoje em dia é muito diferente, né? É muito diferente do que eu imaginava que fosse. E a pergunta 13 e a última é: o que te preocupa em relação ao futuro do seu filho? Então, essa aí já é uma pergunta que hoje em dia a gente pensa mais do que quando era gente, né? Quando eu era criança eu não pensava no meu futuro, não pensava o que seria, como seria. Então, agora em relação aos filhos, sim, eu me preocupo, penso muito em relação, porque o mundo está muito difícil e tem muitas coisas hoje em dia que não tinha na minha época, como por exemplo drogas, criminalidade, prostituição. Essas coisas me preocupam bastante. E por mais que a gente eduque nossos filhos, guie ele pelo bom caminho, muitos se deixam levar, né? Infelizmente. Então, essa é a minha principal preocupação em relação ao futuro dos meus filhos em geral. Mas é isso, né, gente? A gente tem que fazer o nosso papel, a nossa parte, e as escolhas serão deles, né, futuramente. Então é isso, gente. Essa foi a tag de hoje. Foram essas 13 perguntas. Eu vim aqui com esse penteado porque era um penteado que eu gostava muito de usar na minha infância. Então eu quis relembrar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa tag que eu amei fazer, gente. Eu já tinha vontade de gravar essa tag há muito tempo. Só que daí, então, junto com as minhas amigas aqui do grupo, né, a gente idealizou, formou outras perguntas e hoje estamos aí, que é o Dia Mundial. Hoje é o Dia Mundial da Infância, né? Dia 21 de março. Então, em homenagem a esse dia, a gente veio com essa tag que a gente gostou bastante. Espero que vocês também tenham gostado, ok? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!